Olá a todos, venho apresentar meu trabalho no Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde Mental nas Universidades. Eu me chamo Júlia Leles Vieira, sou profissional de Educação Física, mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina em Botucatu e atualmente doutoranda no mesmo programa. Maria Cristina Pereira Lima, minha orientadora, médica, psiquiatra e professora associada da FMB, atualmente diretora da Faculdade de Medicina. Meu estudo tem como título Transtorno Mental Comum e Lazer entre Estudantes da Área da Saúde de uma Universidade do Interior Paulista, um estudo transversal. Importante, inicialmente, entender o que vem a ser transtorno mental comum. Segundo Gondelberg e Ulix, seria um conjunto de sintomas físicos e psíquicos que não preenchem os critérios classificatórios para transtornos mentais. Entretanto, caracterizam sofrimento relevante e, por muitas vezes, incapacitante para o sujeito. Não faz parte de TMC transtornos psicóticos, dependência química ou transtornos de personalidade. A literatura mostra uma prevalência de TMC na população universitária que varia de 19,3% a 50,9%. Uma variação considerável, não? E uma informação que chama atenção é a quantidade de estudos desenvolvidos, realizados com estudantes da área da medicina, do curso de medicina. Uma variável importante ser explicada é a questão do lazer, por ser a variável explanatória do estudo. Segundo Marcelino, o lazer é a cultura, compreendida no sentido mais amplo, vivenciada, seja ela praticada ou fruída, no tempo disponível. O importante como traço definidor é o caráter desinteressado dessa vivência. Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A disponibilidade de tempo significa a possibilidade de ocupação pela atividade prática ou contemplativa. Esse estudo objetivou estimar a prevalência de TMC e sua associação com o lazer entre estudantes da área da saúde de uma universidade pública do interior de São Paulo. É um estudo transversal e ele é pertencente a uma pesquisa maior intitulada Condições de Vida e Saúde de Estudantes de Enfermagem, Medicina e Nutrição do campus de Botucatu. Vale ressaltar que esses dados, eles são referentes à minha dissertação de mestrado. A casuística da amostra foram de 849 sujeitos, e utilizamos instrumentos como de escala de apoio social, caracterização sociodemográfica, Self-Report Questionnaire, o CRQ-20, o Alcohol Usage Disorder Identification Test, o AUDIT, e o instrumento de lazer. A análise dos dados ocorreram de maneira sistemática, respeitando, então, inicialmente a análise descritiva da amostra, depois análises bivariadas e, por fim, chegamos no modelo final da análise multivariada. Nessa ilustração, é possível observar que o transtorno mental comum é o desfecho, o lazer é a variável explanatória. E existem algumas variáveis que podem ser, que a literatura chama de confundidoras, ou seja, que podem influenciar nos resultados dessa relação. Por isso, consideramos o apoio social, o álcool e as variáveis demográficas como possíveis confundidores aí nessa relação lazer e transtorno mental comum. Aqui apresento os resultados. Em relação às variáveis sociodemográficas, temos a escolha do curso, estado civil, satisfação com o curso, sentir-se rejeitado, dificuldades em fazer amigos, desejo de abandonar o curso, como fatores de risco para o transtorno mental comum. Em relação ao lazer, insatisfação da frequência com o lazer e uso de substâncias psicoativas no lazer também mostraram-se como fatores de risco. Audit não teve significância estatística. E apoio e interação mostrou-se como proteção para transtorno mental comum. Todas essas variáveis, obviamente, elas apresentaram um P menor, igual ou menor a 0,05, respeitando o intervalo de confiança de 95% dos dados. Todos são muito importantes, mas eu convido a todos a observar o tocar instrumento e ou cantar. Por quê? Porque dentre todas as possibilidades de lazer ofertadas no questionário, somente tocar instrumento e ou cantar mostrou-se uma associação benéfica para o transtorno mental comum. Sujeitos que não tocam e ou não cantam apresentaram um odds ratio de 1,89, ou seja,
existe 0,89 maior chance de vezes de desenvolver transtorno mental comum aqueles sujeitos que não têm o hábito de tocar instrumento e ou cantar. Discutindo esse achado, especificamente aqui nessa apresentação, o tocar instrumento e ou cantar, foi observado que a literatura ela não tem estudos que associam as experiências de lazer com a saúde. Existe, sim, a utilização de algumas estratégias no âmbito do lazer como ferramenta terapêutica, ou seja, a utilização do lazer para educar para um outro objetivo. Marcelino trabalha um conceito chamado duplo processo educativo do lazer. Esse duplo processo está associado ao educar pelo lazer, então eu posso ensinar, um exemplo, é o artigo que eu apresento aqui de Arno e Kumagai. Eles utilizaram a arte, uma experiência no âmbito do lazer, mas com o objetivo de não puramente lazer, e sim como a humanização do estudante diante de situações de adoecimento, sofrimento e morte. Um outro estudo que utilizou a estratégia do lazer, mas com um objetivo diferente, que não fosse o lazer, é a questão do Aurod e colaboradores em 2009. Eles utilizaram a música como quebra de rotina. Mas o objetivo não era puramente o lazer, lembrando do conceito de Marcelino, aquele caráter desinteressado, né? A experiência, esse estudo visou investigar se as experiências no âmbito do lazer, naquele momento livre de obrigações, como que ela dialoga, como que ela influencia, como ela associa à saúde mental. Eu trago para vocês teorias do ócio, como uma possibilidade de melhorar a saúde mental. Vou apresentar aqui, então, o modelo de habilidades do ócio, segundo Stubb e Peterson, de 2000, que apresenta 3 pontos importantes. Locus de controle interno, ou seja, uma autodeterminação, aquela sensação de que você pode assumir a responsabilidade de escolher aquilo que você quer. A motivação intrínseca, aquele fomento interior que te faz ir além. Então, é como se é baseado na autodeterminação, né? do controle, da responsabilidade da escolha. Mas é como se tivesse um quesinho a mais de estímulo, a ponto de tirar um pouquinho aquela sensação de controle e você buscar novamente esse controle. Esse desafio move e nos faz sentir a realização, a sensação de controle, de competência. E a liberdade de escolha, que Stubb e Peterson utilizam da teoria de Lee Mobile quando fala sobre a liberdade de e a liberdade para. A liberdade de é aquela associação de desejo versus obstáculos. Um exemplo, eu quero muito ir a um show musical, mas eu tenho uma prova amanhã. Eu preciso minimamente ter uma boa noite de sono, preciso me alimentar corretamente, preciso estudar para a prova, não sei, eu tenho obstáculos que me impedem de vivenciar aquele meu desejo. E a liberdade para eu ter um breve conhecimento da experiência. Um exemplo, pular de paraquedas. Eu nunca pulei, é algo novo. Então, eu vou estudar, entender um pouco sobre essa experiência, o que eu tenho que fazer, quanto que eu vou gastar, quanto tempo eu vou levar para ir até a cidade onde tem salto de paraquedas, quanto tempo eu vou demorar para voltar, se eu vou ter que dormir lá, enfim. Eu estudo as possibilidades, eu tenho um breve conhecimento. E, a partir daí, eu tenho a possibilidade de escolher entre vivenciar ou não. Esse estudo observou que estudantes eles necessitam de uma maior conscientização da liberdade diante da rotina vivenciada, ou seja, dos obstáculos eles sabem bem. Quais são os desejos? Voltando na questão da motivação intrínseca, se eu não tiver uma autodeterminação, se eu não tiver uma capacidade de assumir a responsabilidade das minhas próprias escolhas, como que eu vou escolher algo? Então, está aí a necessidade de educar para o tempo livre. Esse estudo observou que algumas limitações, né, como a utilização do instrumento não ser validado, o instrumento do lazer, e uma pouca literatura a respeito dessa relação, lazer para o lazer e a saúde, em específico a saúde mental.
Agora, como fortaleza desse estudo, são os demais instrumentos, todos validados, dando uma consistência maior aos resultados. E um percentual alto na taxa de resposta, quase 82%. Finalizando, então, essa minha apresentação, eu venho responder ao objetivo inicial. A prevalência de transtorno mental comum neste estudo foi de 40,9%, ou seja, essa informação, esse achado, corrobora a literatura. Observamos uma presença de diferenças de lazer segundo os cursos, e a insatisfação quanto à frequência de lazer foi considerada alta. Este estudo pode ser a abertura, um início para outros estudos relacionando saúde mental e o lazer. Observamos também a necessidade de mais estudos sobre os modelos de ócio aqui no nosso país, especificamente na saúde, e a possibilidade de construção de ambientes dentro do campus para o lazer, ou seja, espaços próprios para o lazer, como praças ou ambientes arborizados para o descanso contemplativo, um ambiente mais aconchegante para uma leitura, seja na biblioteca ou em outra área, enfim, estrutura física. E também é importante pensar que a área verde, que muitas vezes aparece na grade curricular, que está associado ao tempo livre, tipo, você tem tempo livre aqui, esse horário você não vai ter aula. É importante a educação para o lazer, porque senão o sujeito pode até ter uma estrutura física para o lazer, mas como ele não tem conhecimento dos desejos, conhecimento daquilo que motiva ele intrinsecamente, a tendência é ele utilizar esse espaço para as obrigações. Então, voltando à liberdade de Lis e Mobile, é importante a gente educar os nossos alunos, no caso, né, os universitários, para experimentar o lazer, experimentar aqueles desejos quando ocorre a possibilidade de tempo livre, a possibilidade dos obstáculos não serem propriamente dificultadores, sim, um momento prazeroso. E, por fim, o ensino na grade curricular sobre a teoria do ócio no curso da área da saúde, ou seja, ensinar os futuros profissionais da saúde a importância de educar a população para as experiências no âmbito do lazer, cujo objetivo, além da sensação do prazer intrínseco, desenvolver em si habilidades para ter uma saúde mental mais próspera, mais saudável. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e agradeço imensamente. Obrigada.